Na madrugada de hoje, por volta das 2h35 da manhã, horário aqui de Brasília, 7h30 da manhã, horário do Vaticano, o Papa Francisco nos deixou. Uma notícia que pegou muita gente de surpresa, apesar das condições de saúde que ele vinha passando. Condições adversas que, inclusive, fizeram com que ele passasse 2 semanas internado e via se recuperando aos poucos. Vamos falar um pouco sobre esse assunto. Vamos direto a Orlando, nos Estados Unidos, com o nosso correspondente, o Carlos Pacheco, que traz mais informações. Carlos, muito boa tarde para você. Foi uma notícia, como eu já disse, pegou a gente de surpresa, né? A gente não esperava isso diante da melhora significativa que ele vinha passando, mas agora, claro, naturalmente, teremos os próximos passos e tudo que virá adiante, não é? Boa tarde para você mais uma vez. Boa tarde, Ian. Boa tarde para todo mundo. Hoje é um dia muito triste para os católicos de todo mundo, com a perda do Papa Francisco, número 263 da Igreja Católica. Como você disse, ele morreu às 2h35 pelo horário de Brasília, às 7h35 horário do Vaticano. Ele estava à frente da Igreja Católica há quase 12 anos. Francisco foi o Papa número 266. Ele foi eleito em 13 de março de 2013. Ele foi o primeiro Papa latino-americano a deixar um legado de tolerância e diálogo. Francisco se recuperava de uma pneumonia nos 2 pulmões, quadro que manteve internado por cerca de 40 dias. Há um mês ele teve alta e estava sob cuidados médicos. O Papa chegou a aparecer publicamente ontem para abençoar milhares de pessoas na Praça de São Pedro, em Roma. O Vaticano seguirá uma série de rituais que vão desde a forma como o corpo do Papa ficará exposto até a mudança do governo da Igreja. A eleição para o novo pontífice deve começar até o dia 20. E hoje, no anúncio oficial que foi feito pelo Vaticano, o bispo de Roma diz o seguinte: o bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda a sua vida foi dedicada ao serviço ao Senhor e de sua igreja. Ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus, o Deus Trino, diz o comunicado oficial da Igreja. Outra coisa, Ivan, é o seguinte: com a morte do Papa, a igreja passa a ter uma espécie de governo temporário. Parte dos religiosos que compõem a cúpula da Igreja e do Vaticano perdem as suas funções e as decisões urgentes ficam a cargo do clero, né, do Colégio de Cardeais. A cerimônia do funeral vai começar agora, às 14 horas, acabou de começar, horário de Brasília, com a missa sufrágio do Papa Francisco. A cerimônia ocorrerá na Basílica de São Francisco de Latrão, em Roma, e será realizada pelo cardeal Baldo Reina. Francisco será enterrado na Basílica de Santa Maria Maggiore, em Roma, ao invés da Basílica de São Pedro, no Vaticano. A última vez que isso aconteceu lá foi em 1903, com o enterro do Papa Leão XIII. O corpo de Francisco será levado para a Basílica de São Pedro na manhã dessa quarta-feira, para que os fiéis possam prestar as suas únicas homenagens ao Papa. Isso foi anunciado pelo Vaticano. Em seus pedidos, uma das coisas mais importantes foi que Francisco pediu que ele fosse enterrado em um caixão simples de madeira e sem luxo. A causa da morte do Papa Francisco será divulgada pelo Vaticano hoje, daqui a pouquinho, às 15 horas. Mas o jornal italiano Corriere della Sera revelou, com base em informações de dentro da Santa Sé, que a causa de morte do pontífice pode ter sido um AVC grave. Uma perda enorme, né, Ian, para o catolicismo mundial. Um grande líder que pregou o amor, que o tempo todo sempre dizia que a paz deveria existir. Ele era totalmente contra as guerras, sempre fez pedidos e pedidos para que a paz fosse selada, e infelizmente isso até agora não aconteceu. Pois é, Carlos, é muito triste, uma perda não somente, naturalmente, para o catolicismo, mas para todo o cristianismo e também outras religiões, já que Francisco tinha essa questão de se aproximar de todas as religiões, sem ter medo, sem ter problema algum com isso, claro, levando a boa mensagem da fé. Carlos, queria agradecer a sua participação aqui, as informações que você trouxe, na medida do possível, claro, uma boa tarde para você.
A gente segue aqui no Jornal Fato Novo também para trazer um pouquinho da história de quem foi Francisco, um pequeno resumo que entrou no pontífice em 2013 após a morte de Bento XVI. O jesuíta argentino Jorge Bergoglio se tornou o líder da Igreja Católica em 13 de março de 2013. Foi o primeiro Papa latino-americano da história. Francisco, como escolheu ser chamado, sucedeu o alemão Bento XVI, o primeiro Papa a renunciar desde a Idade Média. Líder de uma igreja em crise, o ex-arcebispo de Buenos Aires, pastor que não fez parte influente da Cúria Romana, optou pela transparência, economia e tolerância zero para abusos sexuais, respeitando as posturas mais tradicionais em relação ao celibato, aborto, casamento homoafetivo e homossexualidade. Crítico severo do neoliberalismo, do imperialismo e dos conflitos militares, Francisco se identificou com uma igreja que pede justiça social. Uma igreja que defende os imigrantes que fogem da miséria da guerra e que é sensível à natureza. Francisco se posicionou muitas vezes sobre política internacional, como quando denunciou a situação na Ucrânia, se oferecendo inclusive como mediador. Também promoveu diálogo interreligioso, especialmente com o Islã. A batalha contra a cultura do abuso sexual cometido contra menores por membros da igreja foi um dos desafios mais dolorosos de seu papado. O líder católico se encontrou com vítimas e exigiu que os religiosos denunciassem os casos. Mesmo com a saúde frágil que obrigou ele a usar cadeira de rodas, Francisco não parou de viajar, levando a mensagem para fiéis de várias partes do mundo. Hoje pela manhã, no aeroporto do Recife, o arcebispo de Olinda, Recife, Dom Paulo Jackson, também falou sobre a morte do Papa. O Papa quebrou todos os protocolos, sobretudo aquela aparição, quando ele aparece revestido com um poncho argentino. Aquela aparição foi impressionante. Assim, é um homem que não teve medo de demonstrar, de apresentar a sua debilidade física, a sua debilidade emocional, e ao mesmo tempo, na sua fraqueza, ele revelou toda a sua força. O fato de ter falecido exatamente na madrugada do domingo da ressurreição para a segunda-feira de Páscoa, está nos planos amorosos de Deus, eu creio. Um homem que foi sempre o homem da esperança, morre exatamente no domingo de Páscoa, praticamente. É o domingo da esperança e da alegria por excelência. Francisco sempre foi um homem de profunda oração. Francisco sempre foi um homem do discernimento, um homem que buscou a sabedoria no silêncio, no discernimento. Não é à toa a sua devoção para com São José dormente. São José dormindo, no sono e no sonho, José faz o discernimento da vontade de Deus. Assim foi sempre o Papa Francisco. Sonhou sempre de olhos abertos, sonhando o sonho de Deus e discernindo a vontade do Senhor. A mensagem é de esperança, de conforto, de consolo, mas sobretudo para não ficarmos lamentando, choramingando. Não é assim que o Papa Francisco quer ser lembrado. Nós o entregamos como oblação, como dom de Deus. Nós o entregamos a Deus porque ele sempre foi e é de Deus. Está com ele. Nós todos aqui da TV Nova estamos consternados com a notícia e, claro, desejamos tudo de bom, os próximos passos, naturalmente, que virão para a Igreja Católica e para todo o cristianismo.